Gustavo, Karine, Lucas Moreira, Lívia, Wallace. Tem mais alguém aí na parada? Não, né? Podemos seguir, povos? Vamos então? Feriadão foi tranquilo, feriado novo, né? Nada mudou, porque a gente já estava... Por que eu não consigo voltar aqui? A gente já estava de quarentena, permanecemos de quarentena. Crianças, vamos lá. Então, a gente estava falando das das fundações governamentais, né? As fundações governamentais, elas são pessoas... Avancei demais de novo. São pessoas jurídicas de direito privado. Olha isso aqui, galera, grava sempre isso aqui, ó. Toda fundação pública, ela é de direito público ou de direito privado, ela é sem fins lucrativos. E a fundação governamental, portanto, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criadas em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que exijam a execução por órgãos ou entidades de direito público, só que com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento e custeados por recursos da União e outras fontes. Então, preste atenção aqui comigo, galera. Lembra que toda pessoa jurídica de direito privado que integra a administração pública, aliás, toda pessoa jurídica que integra a administração pública indireta, todas elas, seja de direito público ou de direito privado, se aplica a reserva legal, ou seja, a criação de uma entidade de administração pública indireta é reservada à lei. Só que, quando a entidade tem PJ de direito público, a lei cria. Quando a entidade tem PJ de direito privado, a lei não cria. A lei faz o quê? Boa! Autoriza a criação. E aí, meus amigos, quando que ela se reputa criada? Com registro de seus atos constitutivos no órgão competente. Por lo tanto, chicos, lo que tenemos acá que, como a fundação governamental, agora vou voltar para o português, porque já gastei meu espanhol, como a fundação governamental, ela tem PJ de direito privado, a lei não cria. Precisa de lei? Precisa, mas a lei autoriza a criação. E ela só será criada com o registro de seus atos constitutivos do órgão competente. Boa! Beleza, tranquilidade. Seguindo então, as fundações públicas com PJ de direito privado, destarte, elas são chamadas de fundações governamentais. Se alguém quiser falar, é só falar. Tá? Fale agora o cálice para sempre. Se estão comigo? Vamos lá, galera. Olha só o que dispõe o artigo 37, inciso 19 da Carta da Nação. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Cabendo a lei complementar neste último caso, qual que é este último caso? A fundação, definir as áreas de atuação. Então, para o que você está fazendo e olha para mim. Aí, gostei, fiquei bonito. Enfim, brincadeira, gente. Olha só, deixa eu achar um buraco aqui. Quando nós falamos em fundações públicas, vou abreviar aqui, porque não sei escrever com esse mouse. Quando nós falamos em fundações públicas, acompanhe aqui comigo para você entender esse raciocínio, que são aquelas criadas pelo Estado, nós temos, dentre aquelas criadas pelo Estado, dois tipos. Nós temos as que têm PJ de direito público. Quando elas têm PJ de direito público, elas são consideradas espécies de... Isso, complete a frase comigo. Começa com A e termina com
autarquias, muito bem, acertou. Essas aqui, as fundações públicas com PJ de direito público, não repare essa letra analfabeta, pois eu tenho um mouse horrível para escrever, não consigo achar aquela canetinha de borracha, vou procurar no dia que eu sair de casa, né? Agora, o Estado ele pode criar uma fundação pública com PJ de direito privado. Se o Estado cria uma fundação pública com PJ de direito privado, esta também integra a administração pública. E ela terá a natureza jurídica de quê? Fundação governamental. É esta aí, aliás, são esses dois tipos que estão sendo mencionados aqui no inciso 19. A fundação pública que é criada por lei, pelo que está aqui, galera, ó, ela é criada, vou fazer assim, ela é criada por lei, portanto, ela é espécie de autarquia. Agora, quando ela tem PJ de direito privado, é esta aqui que nós estamos falando. A lei autoriza a sua criação. Entenda isso comigo. Então, o que são fundações governamentais? Ó, são pessoas jurídicas de direito privado criadas mediante autorização legislativa com afetação de um acervo de bens a determinada finalidade pública. Exemplo, a Fundação Padre Anchieta, que é a fundação governamental, que é a mantenedora da Rádio e TV Cultura. Ok? Fechamento? Estão comigo? Estão dormindo? Então, para que você não confunda nunca mais, meu povo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando se fala em fundação pública, é diferente de fundação governamental. Preste atenção aqui comigo. Deixa eu fazer um rabisco aqui. Ó. A fundação pública tem PJ de direito público. A fundação governamental tem PJ de direito privado. Ambas integram a administração pública indireta. A fundação pública como espécie de autarquia, a fundação privada como fundação governamental. Lembrando sempre, toda pessoa jurídica da administração pública indireta que tem PJ de direito público é criada por lei específica. Toda pessoa jurídica que integra a administração pública que tem PJ de direito privado, a lei precisa de lei, aplica-se o princípio da reserva legal, mas a lei não cria, a lei autoriza a criação. Isso nos leva a concluir que a fundação pública, se ela é criada por lei específica, ela surge com a entrada em vigor da lei. A fundação governamental, se a lei apenas cria, se a lei apenas autoriza a criação, ela só vai surgir após perpassar essas três fases. Quais são? Autorização por meio de lei, registro em cartório e o decreto regulamentando a sua instituição. Ok? Então, a fundação pública, se ela é criada por lei, ela também é extinta por lei. 10h30, tá? Pode deixar aberto? 10h30. A fundação governamental, ela é criada por autorização legislativa. Aliás, a lei autoriza a criação, mas ela é criada com registro. Se ela é criada com registro, ela também será extinta com registro. A com PJ de direito público, nós já sabemos que elas são espécies do gênero autarquia. As com PJ de direito privado são uma categoria autônoma chamada de fundação governamental. Isso aqui é muito importante, criança. As que têm PJ de direito público, elas titularizam serviços públicos. As que têm PJ de direito privado, elas não titularizam o serviço público, elas apenas titularizam a prestação do serviço público, ou seja, elas apenas executam
ou serviço público, mas o titular continua sendo a entidade estatal com PJ de direito público. Ok? Muito importante isso aqui. Quando tem PJ de direito público, elas titularizam serviço público. Quando tem PJ de direito privado, elas titularizam somente a prestação do serviço público. Beleza? Tranquilidade? Estão comigo? Fechamos, então, fundações governamentais, o que cai em prova para você. Aí o seu Olímpio vira e fala assim, mas eu não vou fazer concurso, mas cai no OAB. Aí o seu Olímpio vira para mim e fala assim, mas eu não vou fazer o OAB. Aí eu digo o que para o seu Olímpio? Exceto o seu Olímpio, quem não for fazer, morra. Por quê? Exceto o seu Olímpio, que até lá eu convenço ele a fazer o OAB e ser um advogado de excelência, né? Como todos vocês serão, caso optem pela advocacia ou se optarem por fazer o concurso público. Aproveitem, meus amigos, agora aí, que o concurso do TJ foi adiado por causa da pandemia, dá tempo de você se preparar, tá? Dá tempo de você se preparar. Qualquer coisa a gente troca uma ideia sobre isso aí, beleza? Tranquilidade? Agora veja bem, muita atenção com as denominadas fundações de apoio. O que acontece com essa fundação? Esses bens afetados aí das fundações governamentais, eles podem ser públicos ou privados? Sim. Quem está falando? Desculpa que eu não reconheci. Priscila. Ô, Priscila, tudo bem? Então, olha só, boa pergunta. Os bens ficam afetados ao exercício de uma função pública. O que acontece? Toda fundação, seja fundação autárquica, seja uma fundação governamental, que tem PJ de direito privado, ou seja uma fundação privada, que não integra a administração pública, lembra do Fundação Ayrton Senna, Fundação Itaú Social, Fundação Roberto Marinho, pega-se um patrimônio e esse patrimônio fica afetado ao exercício de determinada função, isso independentemente do tipo de fundação. O que acontece aqui com as fundações governamentais e lá com as fundações autárquicas? Um patrimônio público, ele é destinado, ele é afetado a uma função pública. Então, vamos voltar àquele exemplo da Fundação Padre Anchieta, que é uma fundação governamental de direito privado. Todo aquele equipamento, a sede da Rádio Cultura, a sede da TV Cultura, é um patrimônio público, era um patrimônio público que foi afetado ao exercício de uma função pública, que pertence a esta fundação privada. Então, respondendo a sua pergunta, é um patrimônio, no caso das entidades da administração pública indireta, é um patrimônio público que fica afetado ao exercício de determinada função, que ao ficar afetado, passa a ser de propriedade da fundação, tá? Ok, Priscila? Show! Beleza, seguindo então. Agora, muito cuidado com essas aqui, galera. Fundações de apoio. Estão cansados? Estão comigo? Estão dormindo? Fundações de apoio. As fundações de apoio, olha só, você vai ver que elas não estão no quadrinho lá também. São pessoas jurídicas de direito privado instituídas sob a forma de fundações privadas. Perceba aqui, crianças, elas são fundações privadas, não são fundações públicas. Criadas para quê? Para auxiliar, somente para essa função, para auxiliar instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica. Conforme o próprio nome diz, galera, deixa eu mudar de cor aqui, as fundações são de apoio porque elas visam, elas visam dar apoio a projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico. Então,
vamos lá, galera. Vou falar da questão da fiscalização e daqui a pouco